Olá, alunos e alunas do terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje iremos dar continuidade à correção de atividades sobre campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Na continuação das atividades, ficou essas duas questões aqui para responder. A questão 26 do livro, que pede para determinar as características do vetor campo elétrico resultante no ponto C, nas seguintes situações. Aí ele fala que as cargas estão no vácuo, ou seja, a constante é 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. E então no ponto C eu tenho a carga 1, que vai ser positiva, que é carga 1, que é 10 vezes 10 a menos 1 microcoulomb. E a carga 2 é menos 10 vezes 10 a 1 microcoulomb. E aí nós vamos encontrar um campo elétrico resultante aqui, que ele pode ser, a soma pode ser zero ou maior que zero, né? Nós vamos ver aqui como que vai ficar. Então, se você observar, a primeira carga, que é a carga 1, a distância para o ponto C é 20. Então, como a carga 1 é positiva, significa dizer que nesse ponto C, ele vai ter essa característica aqui, o campo E1, chamar E1. Ele vai ser de afastamento dessa carga 1 aqui. E a carga 2, como ela é negativa, ela vai ser de aproximação. Então eu vou ter um campo elétrico 2 também assim, ó, nesse sentido, né? Então E2 também vai ser nesse sentido aí. Então, o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2, eles vão ter esse sentido aqui, ó. E1 e E2, né? E1 e o campo elétrico 2. Então, significa dizer que eu vou somar os valores dos dois campos aí, né? Então, eu vou primeiro calcular E1, né? A primeira coisa que eu vou fazer, o campo elétrico 1, e saber que E1 vai ser igual ao campo elétrico 2 em módulo. Por que eles são iguais? Porque aqui é 10 elevado a menos 1 microcoulomb, e aqui é menos 10 elevado a menos 1 microcoulomb. A distância da carga aqui para o ponto C é 20 centímetros, aqui também da carga 2 para o ponto C também é 20 centímetros. Então, eu sei que em módulo eles serão iguais. Então, nós vamos ter o seguinte: campo elétrico 1 é igual a campo elétrico 2, que vai ser a constante vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, eu vou ter a constante, que vai ser 9 vezes 10 a 9, né, vezes a carga, que é 10 a menos 1 em módulo, né, dividido pela distância, que vai ser 20 centímetros, é a mesma coisa de 20 vezes 10 a menos 2, né, elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 9 vezes 10 a 9 vezes, aí eu tenho módulo de menos 10 a 1, vai ser 10 mesmo, 10 a menos 1, aliás. E aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, vai dar 4, 20 ao quadrado. 2 vezes 2 é 4, aí o zero repito duas vezes. Eu vezes 10 elevado a 2 vezes 2 dá 4, menos por mais dá menos. Então eu tenho esse valor, então vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, tira 1, fica 8, né? Fica 9 vezes 10 a 8. E aqui eu tenho 4 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 4, né? Porque 400, esses dois zeros eu posso colocar em forma de notação científica, né? Ou de potência de base 10. Então eu vou ter 9 dividido por 4 vezes 10 a 8. Aí 4 tira, colocando tudo no numerador. Tá mais 2 passa menos 2, né? Tá menos 4 passa mais 4. E eu vou pegar 9 dividido por 4, vai dar 2,25 vezes 10 elevado a 8 com mais 4 dá 12, 12 tira 2, fica 10, né? Fica 10 nesse caso. 10. Então, 2,25 vezes esse valor aí elevado a 10, né? Newton Coulomb, né? Newton Coulomb, isso é o valor de A e o valor de E. Agora, observando ainda em relação a tudo isso, é que
o campo elétrico resultante vai ser o somatório de E1 mais E2, né? Então, significa dizer que vai ser 2,25 vezes 10 elevado a 10 de E1, mais 2,25 vezes 10 elevado a 10 de E2. Então, aqui vai dar 2 mais 2 dá 4, né? 4,5. 4,5 vezes 10 elevado a 10 Newton Coulomb. Esse vai ser o valor resultante, né? Vai ser horizontal, aí ele pede justamente as características. Ele pede vai determinar as características do vetor campo elétrico. Então ele vai ser, a direção é horizontal para a direita, né? Ó, para a direita, horizontal para a direita, que é o sentido de intensidade 4,5 vezes 10 elevado a 10 Newton por Coulomb. Então, o campo elétrico resultante vai ser isso aí, né? Então, o campo elétrico resultante ele vai ser horizontal para a direita, a direção horizontal, sentido para a direita, e a intensidade 4,5 vezes 10 elevado a 10 Newton Coulomb. Na segunda questão, na letra B, aliás, no ponto C da figura em que A, B e C são os vértices de um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, todos os ângulos são de 60 graus e todos os lados são iguais, né? De cada lado igual a 30 centímetros. Então, eu vou ter, se você observar para a carga A, é 3 vezes 10 a menos 1, né? E a carga B é menos 3 vezes 10 a menos 1. Ambos em módulos são iguais, então a intensidade do campo elétrico aqui em A e em B também são iguais em módulo, né? Então, observe que como aqui é positivo, então o vetor campo elétrico aqui vai ser de afastamento, né? Esse é o campo elétrico de EC aqui, ou EA, campo elétrico de A. E observe que o campo elétrico de B é negativo, então vai ser de aproximação. Então, isso aqui vai ser o campo elétrico de B. E observe que aqui, se eu fizer, para mim achar o resultante, né, o vetor resultante, vetor campo elétrico resultante, eu vou achar justamente aqui, ó, nesse ponto, né? Então, aqui eu vou achar o vetor campo elétrico resultante. Observe que aqui, se aqui é um triângulo equilátero, aqui é 60 com mais 60, que vai dar 120 graus. Então, para mim achar o vetor resultante, eu vou pegar essa condição de 120 graus, né? Então, eu posso de cara definir o seguinte, que achar o campo elétrico de A, que vai ser igual ao campo elétrico de B, né? Porque eles em módulos são iguais, então eu vou ter a constante vezes a carga, né? Módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, eu tenho a constante que é 9 vezes 10 a 9. A carga, que nesse caso é 3 vezes 10 a menos 1, né? 3 vezes 10 a menos 1. E a distância aqui vai ser 30 centímetros. Então, é 30 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar 9 vezes 10 a 9 vezes... Módulo de menos 3 ou de mais 3 é 3 vezes 10 a menos 1. 30 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, aí coloco os dois zeros, e vezes 10 elevado a 2 vezes 2 dá 4, menos por mais dá menos. 900 eu posso colocar 9 vezes 10 elevado... Aqui nesse caso eu posso multiplicar 9 vezes 3 dá 27, vezes 10 elevado a 9 tira 1 fica 8, né? E aqui eu vou ter 9 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 8. Então, aqui nós vamos ter 27 dividido por 9 vai dar 3, né? Vezes 10 elevado a 8 vezes 10, aqui é menos 4. Então, aqui 4 tira 2 fica 2, ou então passo tudo para cima. Vai ficar, tá mais 2 passa menos 2, né? Tá menos 4 passa mais 4. Então, vai ficar assim, 3, né? Vezes
10 elevado a 8 com mais 4 dá 12, tira 2, fica 10, né? Newton Coulomb, o valor da carga A e carga B aí nesse caso. Então, o campo elétrico resultante vai ser ele ao quadrado. Pela lei dos cossenos, eu tenho campo elétrico de A ao quadrado mais campo elétrico de B ao quadrado mais 2 vezes campo elétrico de A vezes campo elétrico de B vezes cosseno de 120, que é o cosseno do ângulo. Vou botar direto logo, né? Então, campo elétrico resultante vai ser, ao quadrado vai ser igual. Campo elétrico de A é 3 vezes 10 a 10, né? 3 vezes 10 elevado, 3 vezes 10 elevado a 10, né? Ou 3, 10, isso aqui é elevado ao quadrado. Mas o outro vai ser do mesmo jeito. 3 vezes 10 elevado a 10 ao quadrado, mais 2 vezes campo elétrico de A, que é 3 vezes 10 elevado a 10, vezes campo elétrico de B, que é 3 vezes 10 elevado a 10, vezes o cosseno de 120, que é a mesma coisa de menos cosseno de 60. Né? Lá pelas tabelas trigonométricas nós temos isso daí. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual, 3 ao quadrado vai dar 9, aqui vai dar 10 elevado a 20. Né? 2 vezes 10, 10 vezes 2 dá 20. Mais 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 10 a 20. Mais 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 10, 10 com 10 vai dar 20 também. Vezes cosseno de 60 vai ser, como é negativo, vai ficar menos 1/2. Aí eu posso pegar 18 dividido por 2, né? Então vai ficar campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual a 9 com mais 9 vai dar 18, vezes 10 elevado a 20, mais por menos dá menos, né? Menos 18 dividido por 2 dá 9, vezes 10 elevado a 20 também. Então, 9 tira 18, fica 9, né? Então, campo elétrico resultante ao quadrado vai ser 9 vezes 10 elevado a 20. Está em forma de potenciação, passa em forma de radiciação, né? De raiz. Então, campo elétrico resultante vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 10 a 20, posso colocar assim, 10 elevado a 10 ao quadrado, porque 2 vezes 10 é 20, né? Campo elétrico resultante vai ser igual a raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vai ser 10 elevado a 10, 10 elevado a 10 ao quadrado, cancelo 2 com 2, vai ficar 10 elevado a 10. Então esse é o campo elétrico resultante que vai ser dado em Newton Coulomb. Então quais são as condições aí, né? A condição é que a direção é horizontal, né? Campo elétrico resultante vai ter direção horizontal, né? Para quem? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Para a direita, que é o sentido de intensidade 3 vezes 10 a 10 Newton por Coulomb. Essa é a condição desse campo elétrico. Aqui no 27, ele fala sobre uma carga elétrica pontiforme, gera um campo elétrico de módulo 8 vezes 10 a 5 Newton Coulomb, em um ponto situado a 2 centímetros de uma carga. Então, ele não diz quem é a carga. O campo elétrico gerado por essa mesma carga em um ponto situado a 4 centímetros de distância vai ser. Então, primeiro nós vamos achar a carga, né? Achar a carga fonte, que é a carga geradora de campo aí, né? Então, eu não sei qual vai ser o valor da carga, eu sei que aonde ele está situado, né? Eu tenho o campo elétrico 1 que vai ser 8 vezes 10 a 5 Newton Coulomb, e esse ponto está a uma distância de 2 centímetros, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, essa é a distância. Aí, a constante aí eu posso chamar de vácuo, né? Constante que vai ser 9 vezes 10 a 9
newton, ou então posso chamar só de K, como ele não disse, deixar só K mesmo. Então eu vou pegar assim, campo elétrico vai ser igual a constante, campo elétrico 1 vai ser a constante, que é sempre a mesma, vezes a carga, que também vai ser a mesma, que é a geradora, né, módulo da carga, dividido pela distância 1 ao quadrado. Então, como eu quero isso daqui, eu só pego assim, constante vezes a carga vai ser igual a E1 vezes D1. E1 vezes D1 elevado ao quadrado. Então, constante vezes a carga vai ser igual a E1, vai ser o campo elétrico 1, é 8 vezes 10 é 5. 8 vezes 10 é 5. E a distância 1 é 2 vezes 10 elevado a menos 2, isso aqui é elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 8 vezes 10 elevado a 5, vezes 2 ao quadrado é 4, vezes 10 elevado a 2 vezes 2 dá 4, menos por mais dá menos. Então, aqui vai ficar 4 vezes 8 dá 32, vezes 10 elevado a 5, tira 4, fica 1. Então, aqui eu vou ter 320, né? Ó, 320. Bom, isso vai ser a primeira condição da carga com a constante. E aí nós vamos lá para a segunda, que é achar o campo elétrico 2, que é isso que eu agora já sei quanto equivale a carga. O campo elétrico 2 vai ser dado por constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A constante por a carga vai dar 320. Então, 320 dividido pela distância ao quadrado. A distância 2 aqui ao quadrado, ele deu aqui que vai ser de 4 centímetros. 4 centímetros. Então, 4 cm é a mesma coisa de 4 vezes 10 a menos 2 metros. Então, é só pegar 4 vezes 10 a menos 2. Isso elevado ao quadrado, então vai ficar 320. 4 ao quadrado vai dar 16 vezes 10 a menos 4. Né? 2 vezes 2 é 4, menos por mais dá menos. Se eu pegar 32 e dividir por 16 dá 2. Aqui vai ficar 20. Né? 320 dividido por 16 dá 20. Vezes 10 elevado a menos 4, passa mais 4. Então, eu posso botar só assim, ó, 2, né, vezes 10 e aumento mais 1, 5 Newton Coulomb. Então, vai ser 2 vezes 10 a 5 Newton Coulomb. Esse vai ser o valor do campo elétrico aí, nesse ponto situado a 4 centímetros dessa carga fonte, né? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.